Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este que é o episódio número 4 do módulo 5 da nossa série Vida Abundante, que é uma introdução à vida cristã. E hoje nós vamos falar sobre vivendo a vida cristã. Hoje também é o último episódio dessa série. Ela termina hoje. E antes de entrar no assunto em si, eu só queria agradecer a vocês a paciência e dizer que foi uma honra e uma alegria muito grande poder conversar com vocês. Agora que as fundações da nossa vida e da nossa fé cristã estão lançadas, passemos para a etapa seguinte: viver a vida cristã. Não existe um modelo único, não somos robôs cristãos. Não é que Deus deu uma corda em cada um de nós, a mesma corda, o mesmo mecanismo, e nos colocou andando assim que nem robozinho pela rua. Nós somos indivíduos criados como seres únicos pelo nosso grande Deus, porém, há alguns princípios gerais que nos unem a todos numa direção geral que nós caminhamos juntos uns com os outros. Ele escreveu uma história individual para você e para mim, mas vale a pena, no entanto, fazer algumas observações gerais quanto ao que nos espera. É bom saber que existe um mundo espiritual, invisível, no qual se desenvolve uma história em que as nossas vidas fazem parte, muito embora não tenhamos informações quanto ao seu enredo. Parte desse mundo ainda existe por algum tempo, até que Jesus volte triunfante para tomar posse da terra e para liquidar o mal de vez. Sim, Satanás existe e não está nada satisfeito em ter perdido você para Cristo, motivo pelo qual tudo fará para fazer de você um cristão inconsequente, cuja vida seja estéril e não abundante. Uma de suas estratégias é fazer com que você se torne excessivamente espiritual, desdenhando e até odiando tudo que é material. Nisto o diabo recebeu valiosa ajuda da filosofia grega pagã, incorporada, porém, mais tarde na filosofia cristã, que não deveria existir filosofia cristã, por Tomás de Aquino. E isso influenciou toda a teologia da igreja a partir da Idade Média. A filosofia grega, ela afirma basicamente que o que existe de ruim no mundo é a matéria. O que existe de bom, que é o que perdura depois da nossa morte, é o espírito. A Bíblia concorda com isso, é possível que concordemos com esse posicionamento, e muitos cristãos se colocam de acordo com isso. Porém, quando nós esposamos esse ponto de vista de que o espírito é que é bom e a matéria é que é ruim, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. Porque quando ele criou a matéria, a cada etapa que ele realizava, ele dizia, ficou bom. E quando ele terminou, ele disse, ficou muito bom. Ficou satisfeito. Deus ficou satisfeito com a matéria que ele criou. Porque a matéria foi criada por ele, não está aqui por acaso. A matéria é criação de Deus. Então nós não podemos desprezar a matéria, como não podemos desprezar o nosso corpo, porque esse nosso corpo atual nos foi dado por Deus, e por causa do pecado, tanto Deus como nós sabemos que esse corpo é temporário, sujeito a chuvas, trovoadas e doenças e até a fatalidade final, que é a morte.
Mas do mesmo jeito que Deus nos deu esse corpo temporário, Ele nos prometeu através de seu Filho Jesus, você e eu teremos um corpo eterno, incorruptível, saudável a perder de vista. Já pensaram que coisa maravilhosa? É matéria, esse corpo. Nós somos salvos para a ressurreição do corpo, não só do espírito. O corpo também. O reino de Deus já está aqui na terra. Cabe a você e a mim cuidar dele, mesmo que ele não esteja inteiramente na terra. Ele só estará totalmente reinando na terra quando Jesus voltar e assumir a sua posição de fato, mesmo que ele já seja o rei da terra, mas ainda não assumiu totalmente o reinado, porque Deus ainda planeja salvar muita gente, eu não sei quantos, pode ser uma pessoa, pode ser milhões, pode ser bilhões, não sei quanto tempo levará, mas há um tempo de salvação. Quando esse tempo se encerrar para Deus, Jesus voltará. Mas enquanto ele não volta, você e eu temos como projeto de Deus para a nossa vida sermos embaixadores do reino de Deus aqui na terra, mostrarmos Deus para as pessoas, sejam elas próximas, sejam elas distantes, e nós tivermos que ir até o que Deus tiver reservado para a nossa vida de encontros e de relacionamentos, o propósito de Deus para a nossa vida, isso para todos nós, é sermos imagem e semelhança dele, para que o mundo conheça Deus e para que aquele que Deus escolheu desde antes da criação do mundo o conheça e se entregue a ele. Nossa vida será abundante, contrário de estéril, contrário de infrutífera, ela será abundante se for dedicada a amar e servir. Amar a Deus, servir a Deus. Amar ao próximo, servir ao próximo. É meio difícil aceitar essa orientação de Deus no mundo que prega a autorrealização, mas funciona porque é assim que Deus nos fez. A autorrealização, a busca de uma identidade vitoriosa dentro de um mundo em guerra contra si mesmo, é uma frustração, é uma garantia de uma vida frustrada e triste, em algum momento, mesmo que tenhamos uma ilusão de vitória no caminho. Como disse o famoso autor dos livros da série As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Se você encontra na sua vida desejos por experiências que você não consegue satisfazer nesse mundo pela maldade desse mundo, creia que você existe para o futuro mundo. É um desejo que Deus colocou no seu coração. Nesse outro mundo de Deus, o reino de Deus em nós, nós nos realizamos à medida que nos colocamos a serviço dos outros. Servimos a Deus e o amamos, tendo um coração agradecido a Ele por quem Ele é e por tudo que Ele fez por nós, principalmente pela salvação que aconteceu na cruz. Servimos ao próximo e o amamos, tratando-o como gostaríamos de ser tratado. É tão simples, não é? Como é que devemos tratar o próximo? Como gostaríamos de ser tratado. Nada, não precisa elaborar muito.
Até que ponto devemos ir? Você já se encontrou numa situação que precisava de ajuda? E que você estava, vamos dizer que você estava financeiramente mal. E aí o seu amigo diz, eu vou te pagar um jantar de hoje. Você fica agradecido, sem dúvida. Mas e se outro amigo chegar para você e disser, na sua casa não vai faltar comida até que você se ponha de pé outra vez? Qual dos dois reflete melhor os desejos de Deus no nosso relacionamento uns com os outros? Vamos pensar nisso. Outra coisa que eu quero advertir é que no nosso caminhar, a nossa fé será constante e duramente testada. Não seremos poupados de sofrimento por sermos cristãos e não temos como barganhar com Deus querendo que Ele faça as nossas vontades e nos proteja de tudo que possa acontecer de mal, já que somos seus filhos. Isso não funciona nem em nossos lares, e quando funciona é um desastre para a família. Temos então que recorrer às armas que Deus nos deu para nos defendermos dos desafios perturbadores dessa vida. A primeira arma que nós temos é o hábito constante de ler a Bíblia. Pouco ou muito, não importa, não vou colocar você numa camisa de força e ninguém deve fazer isso com você. Mas que seja um hábito ao qual você vai aderindo gostosamente e pode se transformar num hábito constante, você pode ficar Bíblia dependente, que eu garanto a você que só faz bem e não faz mal. A palavra de Deus é muito mais do que um tratado ético, filosófico ou teológico. É vida. E é a presença viva de Deus nos transformando e moldando naquilo que sempre deveríamos ter sido, porque essa era a intenção de Deus ao criar um homem. A segunda arma que nós temos é a oração. Aquele tempo que está sempre à nossa disposição para termos comunhão com o Pai, para o ouvirmos e sermos ouvidos. Nós o ouvimos ao ler a sua palavra e meditar sobre ela. Esse ato transforma a nossa oração, porque em vez de ser uma lista de pedidos, ela se transforma num diálogo com o nosso Pai. E a nossa vida em Cristo tem uma meta divina, que se tornará aparente em seu final, seja ele um tempo relativamente curto ou longo. A pergunta que devemos fazer a nós mesmos, ao longo da nossa jornada cristã aqui, na Terra, é se as pessoas com quem interagimos conhecerão e louvarão a Deus por causa de nós ou não. Minha oração, ao finalizar, por cada um de vocês que leram esse livreto, que acompanharam essa nossa série de palestras, é que a resposta a essa pergunta que eu fiz, repito, se as pessoas, ao interagirem conosco, conhecerão e louvarão a Deus, que a resposta a essa pergunta seja sim. Obrigado pela paciência de vocês, que Deus abençoe a sua caminhada cristã ricamente, hoje e para sempre. Amém.